Bom, com esses filtros, então a gente vai ter essa suavização dos artefatos de borda, de pixel, de amostragens. Então aqui na imagem da esquerda nós temos um anti-aliasing sendo aplicado, na imagem da direita a gente não tem. Obviamente que se este vídeo estiver com baixa resolução aí para quem estiver assistindo, não vai conseguir notar, mas se tiver com boa resolução, vocês vão notar bem os artefatos, principalmente nas bordas. As texturas, em particular, sofrem bastante esse problema de aliasing, tanto por superamostragem como por subamostragem, ou seja, a gente tem mais pixels, um monte de pixels de textura para mostrar num único pixel da tela, ou o contrário, a gente tem um único pixel de textura sendo amplificado e sendo mostrado em vários pixels da tela. E nós não temos como ficar gerando texturas em resoluções infinitas. A textura foi geralmente 512 por 512, 1024 por 1024, 2048 por 2048, não muito mais que isso, porque também começa a tomar muito espaço de memória de GPU. Bem, e quando, enfim, a textura ela precisa também sofrer esses filtros e tudo mais, só que não tem muito como a gente fazer em tempo real essa amostragem, porque a gente não tem como saber em que espaço, qual é o espaço de amostragem que essa textura está sendo projetada. Portanto, uma estratégia comumente usada em jogos, em computação gráfica de maneira geral, tempo real principalmente, é o conceito de MIP Maps. A ideia de MIP Maps é que nós podemos ter uma mesma textura em múltiplas resoluções. Então, veja, aqui nós temos a textura original, 256 por 256, depois ela em 128 por 128, e assim ela vai caindo sempre no fator de 2. E aí nós podemos dizer que temos a textura em múltiplas resoluções. Quantas resoluções nós podemos ter? Na verdade, podemos ter até essa textura chegar a um pixel só. A vantagem do MIPMAP é que a gente já vai calculando a média aritmética, aplica os filtros e tudo mais previamente e já fica ela armazenada na memória, sem termos que ficar em tempo real calculando. E dependendo da distância de projeção daquele ponto para a câmera, para o plano de projeção, a gente pode escolher a, a resolução da imagem que mais se adequa. A forma de nós armazenarmos MIPMAP é bem interessante. Nós podemos pensar que uma imagem ela vai ser uma matriz de RGBs, mas se a gente pensar que a imagem pode ser dividida em quatro aqui, onde nós vamos ter os reds, greens e blues, canal RGB da imagem. Aqui, obviamente, o tamanho de cada retângulo desses é a resolução da imagem. Esse quarto espaço pode novamente ser dividido aqui em quatro, e aqui nós vamos ter o R2, G2, B2, ou seja, a nova imagem, a imagem numa resolução dividida por 2. E assim podemos ir fazendo sucessivamente, até que praticamente uma imagem vira um único pixel. E veja que o MIPMAP ele não encarece demais o tamanho, porque com basicamente um quadrante a mais, um canal a mais aqui de bytes, a gente representa infinitas resoluções dessa imagem até chegar na menor possível. Como falamos, a textura pode ser de muitos tipos, ela não precisa necessariamente só uma imagem. Ela pode ser, por exemplo, um normal map, né? E no caso do normal map, cada pixel, ao invés de ser uma cor RGB, vai ser um vetor de normal dado pela coordenada XYZ. Podemos usar, inclusive, a mesma estrutura de imagem. A textura também pode vir a ser um light map, de forma que o pixel representa a intensidade de luz naquele ponto, indo
de 1 até 0. E nesse caso, se a gente tiver um light map, a gente vai ter a cor final de cada ponto, como sendo a multiplicação do light map pelo texel da textura. E aí a gente tem uma coisa mais ou menos assim, como a gente já viu. E é interessante ressaltar que quando a gente está usando light maps, eu posso suprimir o estágio de iluminação, e então a gente vai direto do de transformação para projeção. E como tanto a transformação como a projeção são matrizes, nós podemos multiplicar as matrizes de transformação pela matriz de projeção, e com uma única, praticamente, multiplicação de matriz, nós fazemos praticamente todo o estágio de geometria. Isso, claro, se não precisarmos calcular a iluminação, pelo fato de já termos o light map.